Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas em Movimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar e conversar sobre sororidade. Essa irmandade entre as mulheres que muitas vezes usamos de diversas formas no nosso cotidiano e nem sabemos o seu significado, esse termo. Fica aqui conosco até o fim desse vídeo, porque nos ensinaram a vida inteira, desde muito nova, a competir uma com as outras. E isso enfraquece a nossa união, enfraquece o nosso protagonismo. E quando coletivamente questionamos sobre isso, questionamos também qual é o lugar que se impõe à mulher na nossa sociedade. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento, um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e também daqueles que estão conosco nessa jornada. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, olha lá o nosso canal, dê uma olhadinha, curte, comenta, também repassem esses nossos vídeos para que outras mulheres tenham acesso a esse conteúdo. Bem, meus amores, falar de sororidade é uma coisa que eu gosto muito. Primeiro, por quê? Porque eu acredito que quando as mulheres incentivam o voo de outras mulheres, elas também dão asas às suas histórias e ocupam seus espaços, dando voz e vez. E nesse sentido, também reelaboramos a nossa própria história, o nosso próprio protagonismo. Sororidade, uma curiosidade. Quando teve o 20º BBB, eu não sou de acompanhar muito BBB, não curto, mas eu vejo pelos noticiários e etc. Então teve uma das participantes lá, a Manu, eu acho, que ela falou essa palavra quando ela votou numa determinada pessoa. Depois disso, essa palavra foi uma das mais procuradas no Google, porque todo mundo queria saber o que significa sororidade. E o feminismo usa muito esse processo. É uma forma de também estarmos combatendo o machismo que foi nos ensinado, que é ditador durante mais de 5.000 anos. Então, por que precisamos falar em sororidade? Nós também temos a dororidade, que é um termo muito interessante também, como é que a sororidade e a dororidade, elas se correlacionam. Isso vai ficar para um próximo vídeo. O vídeo de hoje é sororidade, para não ficar tão extenso o vídeo. A sororidade vem do latim soror, que significa irmãs. Então é essa relação de irmandade entre as mulheres, de união, de afeto, de respeito entre ambas e também de ouvir as mulheres sem ter aquele bendito julgamento que nos ensinaram desde muito cedo a competir com as mulheres, sermos rivais das mulheres e não produzir essa irmandade, esse processo coletivo de estarmos lutando pelos nossos direitos juntas. Nós travamos essas lutas diariamente no nosso dia a dia. Quando as mulheres coletivamente se dão conta desse processo, muitas coisas fortalecem na liberdade da mulher, em vários aspectos da sua vida, de ocupar seu espaço, de ter vez e voz para falar e lutar por liberdade e pelos seus direitos, que não são garantidos na nossa sociedade em nenhum aspecto. E quando a gente fala em sororidade, esse processo quebra uma das pernas do machismo, é um dos elementos fundantes. Por quê? Porque para o machismo, a rivalidade é necessária para que ele possa continuar com o seu mando e obediência. Já a sororidade não, provoca e proporciona a possibilidade da união entre mulheres. Mas eu quero deixar bem claro aqui que quando eu falo da união, do respeito entre mulheres, eu não quero dizer, e a corrente também vem dizer, que não significa que eu sou obrigada a gostar de todas as mulheres. Mas o termo, sobretudo, se refere à questão da empatia.
Tu pode não gostar, mas tu se coloca no lugar da outra em suas lutas, em suas batalhas e suas dores diariamente que a mulher trava. Porque nós temos diversas condições de mulheres. Nós temos a mulher indígena, nós temos as mulheres gays, nós temos as mulheres ciganas, nós temos as mulheres brancas, todas elas, mas respeitá-las em sua situação, em suas dores, tanto a parte social, política e econômica que se encontra cada mulher. Mas a base nossa é a mesma, é a base da opressão. Então, nós lutamos contra esse processo. Bem, meus amores, falar de sororidade, a origem desse termo, ele foi cunhado, a essência dele surgiu com a escritora feminista Kate Millett, na década de 70, e onde veio trazer vários escritos. E desde a década de 70, esse termo se encontra em vários textos. Existem várias discussões sobre a questão da sororidade. Se surgiu da questão moral dos movimentos sociais em relação aos respeitos socioeconômicos, políticos e de luta do movimento das mulheres, ou se também se trata de uma essência da mulher. Então, existem várias teses, várias coisas sobre isso. Todas nós, mulheres, sofremos opressões. Isso é nítido. Sabemos que algumas mulheres, por sua cor, por suas diferenças, sofrem de forma muito mais acirrada. Mas esse mando e obediência do modo de organização da nossa sociedade, do sistema patriarcal, do homem mandar e ter privilégios sobre as mulheres, faz com que a sororidade venha trazer práticas cotidianas que articulam as nossas vivências e nos fortalece e nos une. Por exemplo, se a gente for olhar, a sororidade existe em qualquer lugar. As mulheres, quando vão trabalhar, não tem com quem deixar seus filhos, deixa com as vizinhas. Outras mulheres cuidando para que ela possa sair para trabalhar, deixa com a avó. Então, desde sempre, esse processo de sororidade sempre esteve muito presente. Alguns estudos dizem que essas práticas vêm desde as nossas sociedades africanas que se utilizavam desse processo. Eu gosto muito de mulherar, mas é sororidade que tem mais fundamento de união para a luta. Como é que nós fortalecemos outras mulheres nesse processo de sororidade? Quando nós compartilhamos um estudo com outras mulheres, algumas informações, quando a gente ajuda, quando a gente está presente, quando a gente tem a possibilidade de proporcionar outras formas. Toda vez que nós tivermos ações que faz com que outras mulheres cresçam, se libertem e se unem, a mulherada se unindo para que possamos sobreviver nesse mundo machista, isto é um ato, é um processo de sororidade. É necessário falar de um dos elementos sobre o machismo, que ele se utiliza do processo da rivalidade entre mulheres para que ele possa oprimir mais. Por exemplo, quando a gente é nova, adolescente, olha só, principalmente a questão dos relacionamentos, uma competem com a outra, enquanto que o homem parece que a irmandade dele já é um privilégio que nasce entre eles. Claro, eles têm esse privilégio e nós temos que construir esse processo. Um exemplo, a mulher se veste para outras mulheres. Já ouviram essa falácia? Isso faz com que a gente não se enxergue na outra mulher. São elementos, são frases. Ah, isso é coisa de mulher. Nunca ouviram isso? Eu ouço isso direto. Ah, só podia ser coisa de mulher. Ou seja, sempre desmerecendo e inferiorizando a mulher. E nós, como mulheres, não podemos reforçar esse processo machista do mando e obediência que o homem produz. São detalhes simples que nós precisamos saber para que a gente não reproduza cada vez mais a opressão. E uma das coisas mais fantásticas da sororidade é quando as mulheres conseguem ouvir outras mulheres sem o julgamento. Essa é a base da sororidade, que possamos estar junto em irmandade. Não é necessário que eu goste, mas é necessário que eu me coloque no lugar daquela mulher e que possa construir coletivamente lutas de liberdade, de todas as formas de se libertar dessas opressões. Quando a gente fala que a mulher tem que ser ouvida, a sororidade é necessária por causa disso.
Eu quis trazer muito esse tema, sororidade, entender esse processo de irmandade, porque é tão bom quando a gente está num coletivo que a gente consegue se expor sem que seja julgada por sermos quem somos. E dentro dos nossos limites, porque nós temos muitos limites. Esse ato de união, de solidariedade nos fortalece de tal forma que cada vez mais faz estremecer, sim, as bases das estruturas sociais. Já que agora a gente conhece um pouco, alguns elementos básicos, bem básicos do que é sororidade, vamos procurar, enquanto mulheres, se colocar no lugar da outra, sem julgamento e de preferência que a gente possa estar junto nessa nossa luta. Então, mulher, já que estamos aqui, que tal vocês compartilharem esse vídeo também como um dos elementos de sororidade? Porque esse canal é um canal nosso de luta de todas nós mulheres. Um beijo, um cheiro, um bom final de semana com um cafezinho bem quentinho para que a gente possa seguir nessa luta. Não deixe de nos seguir, eu sempre estou pedindo, não deixa de compartilhar esses vídeos, deixar o seu joinha, ver lá o que vocês acham, porque não nos ensinaram a ajudar, a ser irmã, a partilhar e a não julgar as mulheres. Um beijo, um cheiro e possamos construir muitas coisas, porque juntas somos mais fortes.